Matheus, e a gente já começa falando da apresentação do Léo na Ferroviária. Ontem a gente trouxe aqui os detalhes disso no programa para vocês. E o Matheus, gente, bateu esse papo pessoalmente com o Léo, né, Matheus? Exatamente, Nai. Foi um papo super bacana que a gente teve. E aí a gente falou um pouquinho sobre esse retorno dele na Ferroviária. Confere aí com a gente como foi. Arena da Fonte Luminosa, com ele, o novo técnico do time feminino da Ferroviária, Léo Mendes, retornando à casa, né, Léo? Você que começou na Ferroviária tem uma história gigantesca que também com o time feminino. Seja bem-vindo a Araraquara, de volta à sua terra também. Queria que você falasse da sua expectativa para assumir esse time feminino da Ferroviária. Obrigado, muito feliz em estar de volta. Aqui eu considero que realmente é a minha casa. Saí por um período, criei uma vivência que me fez com que eu evoluísse como pessoa, como treinador. Mais as vivências que eu tive aqui dentro da Ferroviária, eu acredito que eu volto um profissional muito melhor, uma pessoa muito melhor, uma pessoa muito mais humana. E espero que toda essa expectativa, tudo que tem sido criado, esse calor, essa receptividade da cidade também, ela possa se transformar num bom trabalho, em bons resultados e que essa união entre torcida e equipe seja muito forte e que nós possamos trilhar um caminho vitorioso. Agora, retorno à Fonte Luminosa, o quanto isso significa para você, que é um araraquarense, você que começou na Ferroviária, voltar aqui ao estádio e também poder reencontrar a torcida. Eu sei que ainda tem um tempo para que isso aconteça, mas como é que é para você esse sentimento? Olha, quando eu entro aqui, eu entro no gramado ali um pouquinho, vai passando um filme na cabeça de tudo que eu vivi aqui dentro. Primeiro aqui nas arquibancadas como torcedor, depois um pouquinho como atleta ali nos anos 90. Depois tive a oportunidade de ser treinador da equipe feminina, base, ter uma passagem no profissional, retornar na base. E na cabeça vai passando vários filmes, vários jogos, vários gols. Eu entrei por esse lado aqui e fui lembrando de gols que foram acontecendo, gols importantes. Eu olhei para o banco de reserva, eu me via naquela como treinador ali comemorando, vibrando, com aquele sangue grenar que corre na minha veia, que joga junto com a equipe, que traz a torcida junto. Então, poxa, eu me emocionei bastante, estou muito feliz e eu torço muito para que essa vibração, esse sentimento reverbera também num bom trabalho junto com as meninas. Agora, você tem uma experiência gigantesca com a base, principalmente no masculino. Eu queria que você falasse um pouquinho qual que vai ser essa diferença de pegar uma base de masculino para um time profissional feminino. Olha, eu acho que primeiro o cuidado com os atletas. Quando você trabalha com formação, você está trabalhando com muitos sonhos e são histórias diferentes de vida que faz com que o atleta chegue até aquele momento. E naquele momento eu sou uma pessoa, sou a referência para ele por ser um treinador, de tentar ajudar, de tentar guiar os caminhos, de fazer com que o atleta melhore tecnicamente dentro de campo também. E com o feminino, principalmente a relação humana, né? Eu acho que isso eu já fazia muito na base, já fazia no feminino também. Eu acredito que essa relação humana, de entender, de conhecer um pouco a fundo cada atleta, eu acho que isso pode nos levar a um crescimento conjunto e, consequentemente, bons resultados. Você sabe muito bem que a Ferroviária é um lugar que a base é muito valorizada. São muitas jogadoras que saem daqui de Araraquara e conseguem alcançar o mundo. A gente vê a Aline Gomes, que é um desses exemplos, que está nos Estados Unidos. E o exemplo mais recente, que a gente tem até dentro do elenco da Ferroviária, é a Nath Vendito. Uma jogadora que é uma das artilheiras do time na temporada e que nas últimas partidas do trabalho anterior, ela estava no banco de reservas em vários momentos, em vários jogos, em vários inícios de partidas, né? E era uma questão que era muito cobrada pela torcida. Por que a Nath Vendito não começa como titular? Você vê uma jogadora promissora, você vê uma possibilidade de ter ela nesse time titular, nesse esboço, é claro. Você acabou de chegar, eu sei que ainda vai ter os treinamentos, mas como você observa essa atleta? Olha, o fato de chegar, eu vou ter uma impressão do elenco com os treinamentos e é legal que todo mundo sai da mesma estaca, todo mundo sai junto e eu acho que vai ter uma competitividade interna muito grande, porque quem não estava jogando tanto vai querer mostrar trabalho, quem estava jogando vai ter que também se esforçar para mostrar a sua capacidade. A Vendita é uma atleta que
Eu acompanhei principalmente os últimos jogos e vejo umas características importantes dela para a posição. É uma atleta que se posiciona bem, que tem faro de gol. E assim, além dela, eu também espero trazer mais atletas da base para que estejam treinando conosco, que eu possa estar observando, que possamos estar oportunizando, porque se nós temos esse trabalho diferente na base, a gente precisa também estar lançando mais atletas. Eu acho que um atleta é muito pouco pelo projeto, pelo que o trabalho oferece para as categorias de base. Então nós vamos olhar com carinho, estar acompanhando bem os treinamentos, os jogos, para poder também trazer mais atletas que tenham mais vendidos assim na nossa equipe e possa enriquecer ainda mais o nosso projeto, já que também é um dos carros-chefes das nossas categorias de base. Agora, falando em categoria de base, a Ferroviária anunciou recentemente um novo centro de treinamento. Ele vai ser construído aqui em Araraquara. Fala um pouquinho pra gente a importância de ter um centro exclusivo para a formação de atletas do futebol feminino. Eu acredito que a nível de feminino vai ser o primeiro a nível de Brasil, se não do mundo, que seja exclusivo para o futebol feminino. Eu acho que a Ferroviária ela sempre está um passo à frente das demais equipes. Tudo que se refere ao futebol feminino, quando começa a ter alguns burburinhos, a Ferroviária sempre está se antecipando, sempre está à frente das outras equipes. Eu acho que isso vai acabar sendo uma tendência depois e a Ferroviária mais uma vez vai ser a linha de frente, vai ser a equipe que vai trazer essas inovações e fazer parte nesse momento, né? Eu espero estar presente quando inaugurar esse centro de treinamento. É uma motivação a mais para as atletas, elas se sentem mais valorizadas, mais importantes e torço muito para que esse projeto seja duradouro e, consequentemente, nós possamos fazer com que várias atletas da base consigam preencher a equipe profissional com um certo protagonismo também. Com certeza a Ferroviária é um exemplo desse pioneirismo dentro do futebol feminino. Agora eu queria que você falasse um pouquinho sobre algumas atletas que você já trabalhou lá atrás, que ainda estão no elenco. Eu acho que isso também facilita a sua chegada aqui em Araraquara. Sim, ainda tem algumas atletas remanescentes, né? A Nicole, a Luana, a Barrinha, a própria Dioneide, eu trabalhei lá atrás com ela. Eu acho que essas meninas, por me conhecerem um pouco, já terem uma ideia da minha linha de trabalho, eu acho que elas vão poder me ajudar tanto nos treinamentos, nos jogos, mas também nos bastidores. Tem algumas atletas que não estão mais na equipe, mas estão também trabalhando no clube, então isso também eu acredito que possa ser positivo. E eu não vejo a hora de encontrar elas, de poder recepcioná-las, dar um abraço em todas e começar esse trabalho que eu estou muito ansioso para iniciar no campo.